Verbo é a classe gramatical de palavras que normalmente tem significado de ação, estado, mudança de estado ou fenômeno de natureza, e que variam em relação ao tempo. Por exemplo, ele plantou milho em sua fazenda. A aluna virou professora. Conjugação verbal é a exposição ordenada das flexões de um verbo, número, pessoa, modo e tempo. Flexão do verbo. As flexões verbais são as formas que os verbos variam, ou seja, flexionam. Na língua portuguesa existem várias formas do verbo ser flexionado: em número, em pessoa, em voz, em modo e em tempos, como veremos nos tópicos a seguir. Pessoa indica as três pessoas relacionadas ao discurso, representadas tanto no modo singular quanto no plural. As pessoas verbais são eu, tu e ele. Número representa a forma pela qual o verbo se refere a essas pessoas gramaticais. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles, terceira pessoa do plural. Modo. São três os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Modo indicativo. A pessoa que fala narra o fato certo e definido. Por exemplo, irei à livraria. O modo subjuntivo. A pessoa que fala exprime um fato de modo duvidoso e incerto. Por exemplo, se você fechasse a porta, o frio diminuiria. E o modo imperativo. A pessoa que fala expressa pedido, ordem ou desejo. Por exemplo, atravessasse a rua com cuidado. Tempo. O tempo do verbo indica o nome em que ocorre o fato expresso pelo verbo. Os tempos fundamentais do verbo são três: presente, pretérito e futuro. O presente indica um fato que ocorre no momento em que se fala. Por exemplo, banana não tem semente e se reproduz por brotos. Pretérito. Exprime um fato que ocorre antes do momento em que se fala. Por exemplo, os submarinos alemães quase arrasaram a armada inglesa. O pretérito do modo indicativo pode ser perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Pretérito imperfeito. Expressa um fato que começou a ocorrer no passado, mas ainda não está terminado. Por exemplo, o cientista desejava estudar o sistema solar. Pretérito mais que perfeito expressa um fato ocorrido no passado antes de outro, também ocorrido no passado. Por exemplo, Marina já tomara seu chocolate quando Mariana chegou. Futuro exprime um fato que ainda não aconteceu no momento em que se fala. Por exemplo, carros terão material reciclável. Esse tempo verbal está subdividido em dois: futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente exprime um fato que acontecerá com certeza. Por exemplo, como proprietário do automóvel, você ainda terá relações com outras pessoas. Futuro do pretérito expressa um fato que ainda irá ocorrer, mas que está relacionado com um fato passado. Por exemplo, se um cometa caísse sobre a Terra, causaria muito estrago. Tempo do modo subjuntivo. Os tempos do modo subjuntivo são três: presente, pretérito imperfeito e futuro. O presente indica um fato incerto no presente. Pode também expressar desejo. É empregado normalmente depois de expressões como convém que, é necessário que, é possível que, tomara que, talvez e dentre outras. Por exemplo, talvez sua mãe saiba que você fez, o que você fez. Pretérito imperfeito indica um fato incerto ou improvável, ou um fato que poderia ter ocorrido mediante certas condições. Como, por exemplo, se você fosse, eu iria. Futuro. Expressa um acontecimento possível no futuro ou aparece normalmente acompanhado das palavras quando e se. Como, por exemplo, quando chover, a vegetação reflorescerá. Se chover, a vegetação reflorescerá. Vozes do verbo. Temos três, que são ativa, passiva e reflexiva. O sujeito pratica ação verbal, é um sujeito agente. Por exemplo, os alunos apresentaram os trabalhos. Sujeito, ação praticada pelo sujeito. Passiva. O sujeito é o paciente, pois sofre a ação do verbo. Por exemplo, os trabalhos foram apresentados pelos alunos.
Sujeito, ação que o sujeito sofreu. Reflexiva. O sujeito pratica e recebe a ação verbal. Por exemplo, o menino quebrou a vidraça e feriu-se.